Mateus 15, 21 a 28, tá? Então diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós, né? Mas Jesus respondeu aos discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, ficou curada. O Senhor colocou isso no meu coração hoje para que a gente conheça um pouco mais sobre o caráter de Deus e como ele age, como ele pensa, né? Bom, primeiro, vamos dar um pano de fundo nessa história. Ela era uma mulher cananeia, né? Então, quem que eram os cananeus? Que povo que é esse? Os cananeus eram antigos inimigos dos judeus. Era um povo perverso que habitava na terra prometida quando Abraão chegou lá. Por causa das atrocidades praticadas em sua religião, como prostituição no templo e sacrifícios de crianças, e também por causa da recusa em arrepender-se e voltar-se para Deus, o Senhor ordenou que esse povo fosse destruído. E isso está escrito em Números, capítulo 33. Eu vou trazer rapidinho, tá? Número 33, versículo 50 a 55. Então, Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos dos vossos pais. Então foi feito assim a divisão lá na terra prometida, certo? Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Então, o que o Senhor está falando? Que esse povo era para ser destruído totalmente. E a terra onde eles estavam ia ficar para os filhos de Deus. Canaã. A terra prometida, cananeu de Canaã, certo? E o Senhor está falando,
se vocês não fizerem isso, se vocês não destruírem totalmente essa gente, eles vão ser o que na vida de vocês? Como o quê? Como espinho no seu olho. Imagina um espinho no seu olho. Que legal, né? Eles vão ser como aguilhões nas vossas ilhargas, agulhas, né? E vos perturbarão na terra que vocês vão habitar. Então, quem disse isso não foi homem. Olha, eu acho que essa gente não é legal. Não, foi Deus que falou isso. Por quê? Por causa da atitude dessas pessoas. O que essas pessoas faziam? Elas tinham praticamente dois pecados. Prostituição cultual no templo, que é imoralidade sexual ali com relação às coisas sagradas e tudo, né, da religião deles, bacanal, rituais que envolviam orgias, bacanal, essas coisas, entendeu? Para agradar os deuses deles. E envolvia também sacrifícios de crianças e também idolatria. Idolatria, culto a imagens de escultura, pedras com imagens, né? Tudo isso é o que eles faziam. E isso tudo a gente já sabe pela lei que é abominação aos olhos de Deus, né? Então, uma mulher cananeia naturalmente não recorreria a um judeu. Jesus era um judeu, certo? Provavelmente não seguiram a risca, né, a ordem de Deus, porque sobrou cananeu no mundo. Senão essa mulher cananeia não estava ali com a filha endemoniada, atrás de Jesus. Por esse contexto, a gente começa a entender o porquê que Jesus ignorou essa mulher. O porquê que ele rejeitou essa mulher. Ele não respondeu palavra, ele não se dirigiu a ela. Ela veio clamando e praticamente ele ignorou. É como se ele falasse: o problema é seu, não é meu. As suas práticas, a sua atitude trouxe isso para dentro da sua casa. Eu não tenho nada com isso. Você entendeu? Esse foi o procedimento de Jesus. Agora, por que ele fez isso, né? Porque a gente vai lá para Ezequiel, profeta do Antigo Testamento. A gente vai entender como Deus pensa, tá? Ezequiel, capítulo 14. Está relatando aqui o castigo dos idólatras, das pessoas que insistem em se manter na idolatria. Diz assim, versículo 1 ao 8. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Diante de quem? Do profeta Ezequiel, certo? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então, olha isso, o que está acontecendo? Esses homens, esses anciãos do próprio povo de Deus, de Israel, chegaram junto do profeta de Deus, daquele que tinha a direção de Deus, que no caso aqui era Ezequiel. Eles chegaram para consultar a Deus. Mas Deus falou para o Ezequiel o quê? Esses homens, eu não vou responder para eles nada. Por quê? Porque eles levantaram ídolos no coração deles. Eles têm a quem buscar. Eles que vão buscar ajuda nos seus ídolos, não aqui em mim. É isso que Deus falou para o Ezequiel, entendeu?
ele fala que, olha, então, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si mesmo. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então, esses ídolos que as pessoas levantam dentro do seu coração é um tropeço para eles mesmos. É coisa que está sempre diante deles e não existia um posicionamento. Porque quando a gente sabe que isso é pecado, a gente só tem dois caminhos. Ou a gente ignora e continua se fingindo de palhaço para Deus, porque não dá. Ou a gente toma uma atitude verdadeira na direção do que a gente conhece. E a gente mesmo derruba esses altares da nossa vida. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Vocês percebem que Deus ele não compactua com a idolatria? Quem tem altar, quem tem ídolo, quem sustenta isso dentro do coração, não adianta buscar no Senhor. Deus, ele tem ciúmes. Ou é ele, ou não é nada. Entendeu? Então, ele fala assim: portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para o pecado e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, vocês entenderam por que Jesus rejeitou essa mulher? Por que ele não falou com ela? Ele não admite isso. Paulo, quando estava em Atenas e viu aquela idolatria toda, ele fez um apelo àquele povo e falou assim: olha, convertei-vos. Agora que vocês sabem que Deus, ele não é uma imagem, ele não se revela através de ídolos, arrependam-se, convertam-se, porque o Senhor não levará em conta os tempos da ignorância de vocês. Então, enquanto a gente não sabe, a gente não entra em contato com essas coisas, nós estamos na ignorância. Mas a partir do momento que a gente sabe pela palavra e continua nisso, que é pecado, nós estamos afrontando a Deus. E na hora que ele abalar a sua estrutura, você não vai ser para te curar e nem para te abençoar, vai ser para te destruir. Porque estar no povo, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, sem posicionamento contra o pecado, é pedir para ser eliminado e destruído. Vocês entenderam? Até eliminando a vida da pessoa. Sim. É para... Eu queria... Alguém enxerga de outra forma isso que eu li? Ou eu tô falando coisa errada aqui para vocês? Não é isso que está escrito aqui, gente? É isso que está escrito. Qual é o castigo da idolatria? É a morte. É a destruição. E não vai ficar no meio do povo de Deus. Não dá para ficar com o pé em duas canoas, gente.
A fé, a vida cristã exige um posicionamento. Porque não vai ter alívio, não vai mais ter livramento. A gente está entrando num tempo que é o fim dos tempos. Agora, o que Jesus fala lá no final da história, em última página da Bíblia, final da história, Apocalipse 22. Continue o imundo sendo imundo, continue o santo a se santificar. Eis que venho sem demora e comigo trago o meu galardão, a minha recompensa. Nós chegamos num ponto que não dá mais para ficar em cima do muro com o pé em duas canoas, não. Ou a gente aceita e vai, ou a gente sai fora. Ou a gente não busca mais no Senhor, busque nos seus ídolos. Ninguém vai te falar nada, ninguém vai te cobrar nada. Apenas seja honesto. Certo? Outro pecado da mulher era a prostituição cultual, né? No mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 16, ele vai falar, ele vai tratar contra a infidelidade de Jerusalém. E eu vou ler para a gente entender esse contexto, né, de pessoas que fazem isso. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, as suas coisas detestáveis. E dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procederam da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe era heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem te foi lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer algumas dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo, quer dizer, você foi jogada fora, no dia em que você nasceu, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, eu te vi a revolver-te no teu próprio sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram os cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, eu vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então, o que o Senhor fala? Que isso é uma figura de todo ser humano, tá? Todo ser humano que nasce pecador, ele não é cuidado, ele é lançado ao seu próprio destino. Se Deus não entra, é assim, gente. Deus, ele se compadece de cada um de nós e é ele quem resgata. É ele quem cobre com o manto dele, vai trazendo a proteção e vai tendo aliança com a pessoa e formando ela e guardando do mal. É o Senhor que se compadece de todos os seres humanos que nascem pecadores e nojentos, né? Então eu te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda, de bordados.
Nutristes de flor de farinha, de mel e de azeite, eras formosa em extremo e chegaste a ser minha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Por causa do meu cuidado, do meu amparo, das coisas que eu te fiz. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste os teus vestidos e fizestes lugares altos adornados de diversas cores, nas quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizestes estátuas de homens e te prostituístes com elas. Tomastes o vestido bordado e as cobristes, cobriram as estátuas com vestidos, com mantos bordados, né? O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. Começaram a ungir estátuas com óleo, com perfumes, com aromas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel, com que te sustentava eu, também puseste diante delas em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor. Então, olha o que é a prostituição cultual. É a infidelidade contra Deus. Isso é idolatria. Por isso que Deus abomina isso. Porque tudo que Deus deu para a pessoa, e ela só é, e a gente só é o que é por causa do que Deus faz, do sustento dele, a gente vai lá e entrega para um ídolo. Isso é muito triste, não é? Vocês entenderam por que Jesus não respondeu para essa mulher? Ela era digna de resposta? O que ela queria com o Filho de Deus? Deus é misericórdia, Deus é amor. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas ele fala alto no meu espírito que existem pessoas que não estão mais na ignorância. E que não entenderam ainda. Que vai chegar um momento que Jesus não vai fazer mais nada. Não haverá quem socorra, quem socorrer. Né? No versículo 20, ele diz: demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me gerastes e os sacrificastes a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Ensinar os filhos e ainda entregar os filhos e consagrar os filhos aos ídolos? É pequena a prostituição das pessoas? Não, né? Mataste a meus filhos e os entregastes a elas como oferta pelo fogo. Versículo 30. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas só próprias de meretriz descarada. Edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça. Não foste sequer como meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera que, em lugar do seu marido, recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes e os fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Então ele está dizendo o quê? Nem para receber alguma coisa você presta, você é meretriz de graça. Você pratica prostituição cultual e não recebe nada por isso. E quantas pessoas estão assim, adorando suas imagens, seus ídolos com uma vida de miséria, de desgraça? Nem a paga elas recebem por isso, mas estão ali, ó, no pecado. No versículo 59, diz: porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei como a ti
a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. E do 60 ao 63 ele fala, mas eu não quebrei a minha aliança contigo. Se você se arrepender e se converter verdadeiramente dos seus caminhos, a misericórdia do Senhor ainda está estendida. A você ainda existe perdão. Por isso que aquela mulher achou graça. Porque ela falou para ele, eu sei que eu sou um cão. Eu sei do meu pecado. Eu sei por que está acontecendo isso na minha casa. Porque desprezei o seu mandamento, desprezei o Senhor. Mas mesmo sendo um cão, eu reconheço que você é o filho de Davi, você é o Messias de Israel. O adorou e chamava ele de filho de Davi. E quando ela falou, mesmo sendo um cão que sou e não mereço mesmo essa graça, eu quero dizer que o Senhor é o meu dono, então me dê ao menos uma migalha que caia da sua mesa. Quando ela constitui Jesus como dono, ela tem uma atitude de fé, de conversão. Ela destrona os ídolos do coração e coloca Jesus como Senhor. Então, Jesus não é salvador de ninguém antes de ser o Senhor. É Ele que manda e você e eu obedecemos. Quando Ele vem como Senhor do coração dela, e ela fala, né? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É quando ele se volta para falar com ela. Então, ele voltou e disse, né? Grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a filha ficou curada. Jesus não precisou nem expulsar o demônio. Porque a própria posição de fé da pessoa, da mulher, abandonando aquelas brechas todas, já fez com que o demônio saísse sozinho. Houve uma troca de senhorio na vida daquela mulher, entendeu? Por isso que eu repito, quem fica com o pé em dois barcos vai ser rasgado ao meio. É só imaginar o que vai acontecer. Se não rasgar, vai se afogar. Vocês entenderam isso, gente? O que o Senhor está falando com a gente essa noite? E aí, só para complementar do 60 ao 63, para vocês verem a misericórdia de Deus diante do arrependimento, ele diz, né? Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa da tua vergonha, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Então, Deus, Ele é perdão, certo? Ainda sobre isso, em Isaías, no capítulo 57, né, para a gente entender também como Deus pensa sobre essas coisas, né? No versículo 11 a 13, Isaías 57, 11 a 13. Ele está condenando a idolatria no meio do povo de Deus, no meio de Israel, tá? Porque a gente entende uma coisa. Quem é idólatra e está fora do povo de Deus, o Senhor não tem parte com essa pessoa. Ele não fala com essa pessoa. O problema é quem é idólatra e se diz parte do povo de Deus. Por isso que todas essas palavras são dirigidas ao povo de Deus. Entendeu? E ele está dizendo assim, olha,
57, 11 a 13. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses, e não te lembrasses de mim, e nem de mim te importasses? Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e você não me teme? Então, aqui Deus está falando, você faz isso porque você não me teme, você não tem medo de mim. E também porque eu me calo, que eu não respondo palavra para você. Aí Deus fala assim: eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre. Levá-lo-ás o vento, um assopro os arrebatará a todos. Mas os que confiam em mim herdarão a terra e possuirão o meu santo monte. Então o Senhor, ele é bem claro. Busque livramento e socorro na tua coleção de ídolos. Só que saiba o final da história. Um sopro vai levar todos eles não podem salvar. Por isso, dentro do povo de Deus, exige-se um posicionamento de cada um de nós. Com relação a essas coisas, tá? Aí, o que eu aprendo sobre essa mulher? E eu quero exortar a gente aqui hoje, né? Mesmo diante da rejeição e do desprezo de Jesus, por causa do seu pecado, ela tomou coragem, ela foi ousada e não deu lugar ao medo, nem à timidez, e o adorou. Nós devemos adorar a Deus por quem Ele é e não apenas por aquilo que Ele pode nos dar. E então, com a atitude de adoração a Ele, que é a atitude certa, Ele vai lá e fala com ela. Ele ensina aqui outro princípio para nós, que cada pessoa deve se apoiar naquilo que acredita. Se você quer ter ídolo na sua casa, tenha, ninguém vai falar nada, mas se apoie nele. Não finja ser de Deus, porque Deus está vendo. E uma hora a corda vai estourar e vai ser pro seu lado, não vai ser do lado de Deus. Ela concorda e ela tem coragem novamente para reconhecer o seu pecado diante de Jesus, que era mesmo uma cachorrinha. E ao mesmo tempo, ela tem ousadia para dizer que mesmo na condição de um cão que era, fez dele o seu dono. Fez Jesus assumir em seu coração o lugar de Senhor. Por isso ela alcançou de Deus a misericórdia e o milagre. A atitude ousada dela afugentou o demônio. Então, gente, a fé é o combustível que nos dá a energia necessária para agirmos de acordo com a palavra de Deus. A solução do seu problema está dentro de você. É só você que pode solucionar isso através da sua fé, daquilo que você crê. A sua fé é a energia que você precisa para solucionar os seus problemas, para alcançar de Deus o que você precisa. Pare de relutar, pare de dar lugar à timidez, que é a mesma coisa que covardia, e decida agir com fé na direção certa. Quando você age, você experimenta a solução dos seus problemas. Relutar para fazer as coisas está estreitamente relacionado à timidez e ao medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não ser perdoado por Deus. Mas a graça está disponível a todos. Por isso, a gente precisa, nessa noite, ir embora com essa palavra no coração, rejeitando todo espírito de timidez, todo espírito de covardia diante do Senhor. Ele pode até te rejeitar, sim, por um momento, porque você está errado. Enquanto você e eu não se reconhecer culpado diante de Deus, haverá rejeição, sim. Mas é melhor ele te rejeitar por um momento e você parar de ter medo disso e enfrentar a realidade e ter coragem de assumir o que você é diante de Deus e receber o perdão dele.
agora, enquanto é tempo. Do que ficar achando que vai ficar tudo bem lá na frente. Não vai. Não vai. Nós estamos no fim dos tempos, né? Certo? Paulo, em 2 Timóteo, ele dá uma orientação para Timóteo. Ele fala assim: Timóteo, não dá lugar ao espírito de covardia, não. Reaviva o dom que há em ti. 2 Timóteo 1, 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Deus dá espírito de poder a nós, de ousadia, que é totalmente contrário à covardia, ao medo, né? E nessa mesma carta, na primeira carta, ele orienta Timóteo assim, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplice dos pecados dos outros. Conserva-te a ti mesmo puro. Isso também tem a ver com a idolatria, gente. Isso também tem a ver com a falta de posicionamento nosso. Às vezes a gente quer agradar o outro, porque o ídolo que a gente levantou no coração é o outro. Você não quer desagradar um filho, você não quer desagradar um marido, e você vai aceitando aquilo. Mas o Senhor fala: não te tornes cúmplice do pecado dos outros. Não financie o pecado dos outros. Não participe do pecado dos outros. Posicione. Isso também é uma forma de Jesus ser o Senhor da sua vida. E o que vai acontecer? Não tenha medo. Seja ousado. Sabe o que vai acontecer? No mínimo, uma transformação no outro. O outro vai temer. Porque ele vai entender, ele vai falar: poxa, alguma coisa mudou. Entendeu? Por mais difícil que seja, tá? Isso é espírito de ousadia. E isso é tão sério que em Apocalipse 21 fala assim, olha. Versículo 7 e 8. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. E tá falando de quem? Do vencedor. Você e eu estamos aqui para vencermos. Nós temos que vencer esse medo. Esse pecado que nos afasta do Deus vivo, né? Agora, quanto porém aos covardes, olha aqui o espírito de timidez. Quem tem medo de agir, quem tem timidez para se colocar, quem tem covardia de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está aqui o final da história. Então, a gente hoje, nesse grupo aqui, a gente não pode alegar ignorância diante do Senhor. Não é verdade? Se você é uma pessoa tímida, você precisa entender que isso é uma barreira que existe na sua vida que vai te impedir de se colocar no centro da vontade de Deus. Porque a timidez, ela vai te impedir de agir na hora que você precisa agir. Isso pode ser em casa, isso pode ser em grupo, isso pode ser na obra. Pessoas deixam de exercer ministérios importantes por causa de uma timidez.
Por exemplo, pessoas deixam de se posicionar como cristãos e abandonar o pecado por causa de uma timidez, de um espírito de medo mesmo. É uma barreira, entendeu? Aí eu não vou falar nada. Vai sempre, o tímido, ele busca sempre um lugar confortável para ele. E Deus não tem isso. Deus tem o quê? Espírito de ousadia, espírito de poder. Nós somos chamados para sermos ousados. Porque se você não se posicionar, você vai ser morno. Você nunca vai ser nem quente nem frio. Por isso eu falo hoje e dou essa dica como alguém que tem compromisso com a verdade. Se você tem seus ídolos e você quer ficar com eles, fique com eles. Ninguém vai te falar nada. Mas não fique com eles e com Jesus. Porque isso é pior. Entendeu? O Otávio hoje me perguntou uma coisa interessante. Mãe, por que você não escuta forró em casa? Você só ouve louvor? Você não pergunta? Porque não existe outra coisa que essa dona de casa escuta. Então, por quê? Porque, gente, a gente só escuta aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente está compactuando. Eu não compactuo mais com as músicas do mundo porque aquela letra não me traz nada. Aquilo para mim representa pecado, é adultério, é chifre, é. Eu não tenho prazer nisso. Agora, se você ainda está preso a isso, você precisa mudar. Isso entra na idolatria? Claro! Tudo que você aceita, você assina embaixo. Até o seu voto numa eleição te condena. Eu fiquei muitos anos sem votar, gente, por causa disso. Vem temor sobre a minha vida, porque quando você vota em alguém, você está aprovando aquela pessoa. Vocês entenderam? Então você tem que tomar, você como um cristão na terra, você tem que tomar muito cuidado aonde você está botando o seu nome sendo cúmplice. Você está compactuando com aqueles valores, com aquelas ideias. E isso é sério. Ai, nossa, Amanda, você tá louca? Não. Isso é sério diante de Deus. Entendeu? Então, é tudo isso. É posicionamento. Poxa, eu vim de berço católico. Você não vai me ver na missa, Marcinha. Por que você não vai me ver lá? Porque lá não tem nada que eu compactuo à luz da palavra do Senhor. Então esse tempo na minha vida acabou. Assim como você não vai me ver numa igreja que pede dízimos, porque acabou esse tempo na minha vida também. A gente tem que andar de acordo com o que a gente crê. Não tem problema se você crê nessas coisas, mas fique com elas. Não fique com elas e com Jesus. Até os shows, né, Amanda? Até Tudo, você paga para aquilo. Você paga, você financia aquilo de alguma forma. Vocês compreenderam isso? Aí hoje tá fácil, só o fato de você compartilhar alguma coisa. Você financia. Tá?